Vamos ler lá Êxodo, capítulo 14 e versículo 10. Amém? Quando os israelitas viram o rei e seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados e gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor, e disseram a Moisés: será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito. O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixasse em paz, trabalhando como escravos para os egípcios, pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto. Porém, Moisés respondeu: não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Vocês não terão de fazer nada. O Senhor lutará por vocês. O Senhor disse a Moisés: por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche. Levante o bastão e o estenda sobre o mar. A água se dividirá e os israelitas poderão passar em terra seca pelo meio do mar. Amém? Só até aí. Antes da gente chegar nessa parte, eu queria voltar um pouquinho para falar um pouco do povo, que como a gente sabe, eles eram escravos no Egito. Eles ficaram escravos no Egito por 430 anos. E lá eles eram maltratados, eles eram torturados e passavam fome, né? A gente sabe que a escravidão é algo desumano, então eu imagino que eles sofriam bastante. E quando José morreu, veio um novo faraó que não sabia nada de José e do pessoal que foi para lá. Aí o faraó escravizou os israelitas e assim eles ficaram sendo escravos durante 430 anos. Como o faraó viu que eles cresciam muito rápido, ele deu uma ordem para que matasse os bebês e jogassem no rio Nilo, porque eles estavam crescendo muito em quantidade. Daí a Joquebede, que é a mãe de Moisés, teve ele e escondeu por 3 meses. Aí ela viu que não podia mais escondê-lo, então colocou no cesto e colocou no rio. E a Miriam ficou observando ele. Aí no outro dia, a filha do faraó foi lá no rio e encontrou Moisés, né, como todos sabem. E daí ela foi e criou ele como um príncipe. E ele cresceu como um príncipe e tal. Aí quando ele ficou mais velho, ele viu que um egípcio estava maltratando um israelita, né? Que ele sabia que era israelita. E aí ele foi e matou esse egípcio. Aí ele descobriu que souberam que ele matou e ele fugiu, porque o faraó queria matá-lo. Aí ele fugiu, foi para Midian, ficou lá, casou e virou pastor de ovelhas. Daí Deus encontrou no Monte Horebe e Deus falou com ele para que ele voltasse ao Egito, porque Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus ia os libertar. E então Moisés voltou e Deus deu a ele poderes, demonstrações de poderes para que o povo pudesse acreditar que ele era o libertador, que Deus tinha enviado ele. E aí Moisés foi, mostrou para o povo e depois foi falar com o faraó. Mas faraó, como vocês sabem, não deixou que os israelitas fossem partir. E então Deus começou a enviar as pragas, né? Todos sabem que foram 10 as pragas e na 10ª, obviamente, os israelitas foram embora. E aí a gente está chegando agora na parte que eu queria. Quando os israelitas estavam indo embora, aí Deus fez com que eles ficassem na frente do mar. E então o faraó, aqui no versículo 5 do capítulo 14, Deus endureceu de novo o coração do faraó, porque Deus queria mostrar mais uma vez o seu poder para aquele povo. Aí no versículo 5, fala assim:
Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários mudaram de ideia e disseram: veja só o que fizemos, deixamos que os nossos escravos, os israelitas, fugissem de nós. Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército. Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores que eram comandados pelos seus oficiais. E como eu falei, o Senhor endureceu novamente o coração do faraó e os egípcios eles estavam vindo de encontro para poder pegar de novo os israelitas e escravizá-los. E como a gente sabe, os israelitas começaram a questionar Moisés. Falar: Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Você trouxe a gente aqui para morrer. E aqui, como a gente leu, né? E eu queria trazer para cá, para os dias de hoje, porque também a gente é assim muitas vezes. Quando a gente é colocado em alguma dificuldade, em alguma aprovação, é uma coisa pequena, que sai um pouco fora do que a gente tinha esperado ou planejado. A gente sempre questiona com Deus, a gente sempre reclama, fala: Senhor, por que disso, por que daquilo? Mas a gente, às vezes, não entende o propósito de Deus, o porquê dele estar fazendo isso com nós. Então, os israelitas, eles ficaram desesperados. Eu acredito que eles ficavam se questionando uns com os outros. E Moisés falou para eles não terem medo, porque o Senhor Deus ia lutar por eles. Então, quando a gente reclama muito, a nossa bênção fica cada vez mais distante de nós, porque a reclamação, ela afasta a nossa bênção e faz com que a gente volte atrás. E então, o Senhor falou com Moisés, né, para ele estender. O Senhor falou primeiro que, para falar para o povo marchar. Eu entendo que marchar nos dias de hoje, Deus manda a gente se levantar, pedir a ajuda dele. O Senhor lutará por nós. Isso é o mais incrível de tudo, porque quando a gente reclama muito, às vezes a gente não entende o propósito de Deus e a gente volta atrás, como eu já falei, né? Eu estou repetindo. Aí o Senhor falou para Moisés, né? Porque ele estava pedindo ajuda. E ele mandou que Moisés estendesse o cajado sobre o mar e o mar se dividiu. Então o povo passou em terra seca naquele mar. Quando a gente reclama muito, murmura contra Deus, como eu falei, a nossa bênção fica cada vez mais distante, porque é muito fácil a gente louvar, a gente agradecer a Deus pelas bênçãos, quando tudo está ótimo. Mas quando alguma coisinha sai fora do nosso controle, a gente fica já questionando, colocando Deus contra a parede, perguntando: Deus, por que isso, por que aquilo? Mas é preciso a gente saber tirar a lição do que Deus coloca na nossa frente. Alguma prova, alguma situação de dificuldade. Que a gente não venha reclamar, porque a gente se afasta também de Deus. A reclamação é algo assim que faz a gente se afastar de Deus. E aí esse povo atravessou o mar e os egípcios entraram também. Deus fez com que os egípcios também entrassem no mar, mas Deus já não deixou que os egípcios chegassem perto dos israelitas. Então, quando a gente não reclama, a gente clama, pede a ajuda de Deus, o inimigo jamais chega perto da gente. As dificuldades, vão vir dificuldades, desertos, mas sempre é para algo muito maior. E quando isso acontecer na nossa vida, que tudo isso que aconteça de ruim, de dificuldade, tudo isso possa ser para a glória de Deus. Porque os israelitas passaram por aquele mar, Deus fez com que os egípcios morressem. E depois que eles atravessaram, eles louvaram a Deus. Mas tudo isso aconteceu para que o nome de Deus pudesse ser ainda mais exaltado. Eles temeram a Deus quando eles passaram o mar. Então, que a gente pare de reclamar por alguma coisinha. E que a gente sempre louve a Deus pelas dificuldades. Porque lá na frente a gente vai saber por que passamos por isso. E a gente sabe que os israelitas, eles não pararam por aí de reclamar, né? Mesmo diante de tudo que eles presenciaram, viram as pragas, viram as demonstrações que Deus deu a Moisés, eles ainda reclamavam de qualquer coisinha que eles não gostassem. Eu separei aqui uns 3 versículos para mostrar para vocês como eles reclamavam. Lá em
Êxodo, capítulo 17, versículo 3 e 4. Glória a Deus. Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Eu também separei Números 11, versículo 1, eu acho. E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. A gente sabe que, como eles reclamavam muito, murmuravam muito, Deus fez com que eles ficassem vagando pelo deserto por 40 anos. E só depois que toda aquela geração morresse, que aí eles iriam conquistar a terra prometida. Então, que a gente não reclame, eu vou enfatizar isso, que a gente não reclame, mas confie no Senhor e nos propósitos dEle, porque Deus sempre tem o melhor para a gente, amém? E eu também eu quero ler também lá em Salmos 51, versículo 10 e 12. Cria em mim, ó, um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Amém? Que a gente venha ser grato ao Senhor por tudo. Agradeça a Deus por esse dia, agradeça a Deus por essa semana. Mesmo se o dia assim não foi um dia ótimo, mas agradeça ao Senhor porque Ele permitiu que você vivesse, Ele permitiu que você estivesse aqui. Então tenha gratidão a Deus e não reclame, amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos.